que eu já comecei então a compartilhar na reunião passada, essa questão da idolatria, que é um princípio tão evidente aqui nos primeiros capítulos. Eu gostaria de colocar o seguinte: a maneira de Deus nos disciplinar, então, com relação aos deuses que nós levantamos, ela é muito singular. Nós podíamos dizer o seguinte: Deus se coloca em silêncio, num silêncio disciplinar. Os irmãos sabem que aqueles 70 anos que o povo de Deus foi levado então ao cativeiro da Babilônia, Deus não falou com eles. Deus estava tão calado naqueles 70 anos de cativeiro, ele apenas se revelou a Daniel quase no final do processo, revelando a Daniel, que era um homem de Deus, lá na terra da idolatria, na Babilônia, revelando a Daniel qual era o propósito dele para com o povo dele, o povo da aliança. Mas, excetuando Daniel, e depois, praticamente dos 70 anos, Deus estava absolutamente calado e silencioso com relação ao povo durante 70 anos. Eles escolheram deuses. Então, como ele diz aqui claramente em Juízes, nós lemos aquela terceira ameaça do Senhor em Juízes capítulo 10, irmãos se lembram, na reunião passada. O Senhor diz o seguinte para eles: vocês escolheram esses deuses, então clamem a eles e eles que vos satisfaçam. Eu não livrarei mais vocês. Deus, na verdade, deixou que aquele povo experimentasse isso 70 anos, através daquele cativeiro babilônico. E Deus ficou, então, em silêncio. E aqui eu gostaria que nós pensássemos um pouco a respeito disso. Quando nós levantamos deuses para satisfazer desejos do nosso coração, ambiciosos, carnais, egoístas, Deus fica em silêncio. E esse silêncio é disciplinar. O silêncio de Deus provoca duas coisas. O silêncio de Deus provoca, por um lado, disciplina e, por outro lado, conquista. Como ele fez com o próprio povo de Israel. Porque ele sabe que aquela sequidão ao qual esses deuses vão nos levar serão, então, na verdade, um instrumento dele de conquista dos nossos corações, de revelar a insanidade do nosso coração, a loucura do nosso coração, a tolice de levantar ídolos. E esse processo irá fazendo, então, com que as nossas almas conheçam e se acheguem ao verdadeiro Deus. Irmãos, isso é muita misericórdia. Porque para que isso seja executado, Deus deve suportar o nosso coração, dividido, vacilante, confuso, idólatra, e na verdade é isso que ele faz. No que concerne a Deus, é isso. Agora, no que concerne a nós temos uma responsabilidade pessoal com relação a esses deuses. Nós devemos orar por sensibilidade espiritual. Nós devemos pedir, nós não podemos descansar no fato de que Deus é soberano e usa essas coisas, porque isso seria uma desculpa para o nosso pecado e para a nossa idolatria. Nós temos que considerar que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade humana. Então nós devemos orar por sensibilidade espiritual. Nós devemos orar como o salmista no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se o povo de Israel fizesse isso, eles não teriam entrado em tantos cativeiros. E se nós fizermos isso, nós não precisaremos ser entregues a tantos deuses. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Traduzindo em outras palavras, deuses. Vê se há em mim deuses. Vê se há em mim ídolos. Essa é a parte que cabe a nós na nossa jornada espiritual. Orarmos por sensibilidade espiritual. E então julgarmos tudo aquilo que o Senhor tem mostrado nas nossas vidas como sendo deuses. Agora, irmãos, por que Deus então fica silencioso nesse processo? Existe alguma coisa mais interessante sobre o silêncio de Deus que eu gostaria de colocar para os irmãos. O silêncio de Deus, ele por um lado reprova toda a nossa atitude murmurante. O silêncio de Deus cumpre duas funções na nossa vida. Se nós abandonamos a Ele, se nós levantamos deuses para suprir nossas necessidades pessoais, o silêncio de Deus vai reprovar a nossa atitude murmuradora. Porque, na verdade, a idolatria é uma atitude murmuradora. Eu não estou satisfeito com o que Deus tem me provido. Eu não estou satisfeito com a maneira como Ele tem lidado com a minha vida. Eu não estou satisfeito com as coisas como Ele tem proporcionado. Eu queria diferente, eu queria melhor. Então, o silêncio de Deus reprova, é uma reprovação a toda atitude murmuradora das nossas vidas. Deus responde à nossa murmuração ficando quieto. E uma outra coisa que o silêncio de Deus expõe em nossas vidas, ele expõe tudo o que há de falso, ele expõe motivações erradas e ele expõe pensamentos errados. Irmãos, o poder do silêncio de Deus é impressionante, porque o silêncio de Deus gera angústia em nossas almas, o silêncio de Deus gera frustração, e essa é a maneira de Deus nos repreender.
O silêncio de Deus faz com que as nossas almas sequem. Os irmãos se lembram que quando Deus criou o homem, a palavra diz que Ele soprou sobre ele o fôlego da vida, não é? Mostrando que o homem tinha estrita necessidade de comungar com Deus. Nós já fomos regenerados, somos filhos dele, habitamos em Cristo, Cristo habita em nós. Isso é um fato eterno. Mas na nossa experiência, se nós levantamos deuses, essa comunhão, esse fôlego de Deus é como que interrompido nas nossas vidas. Nós não